que eu faria se eu não tivesse nada, nenhum tipo de perspectiva do que eu quero fazer, do que eu tenho condições de fazer, do que eu tenho competência para fazer? O que será que eu faria, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Lembra daquela crise mundial que teve alguns anos atrás, alguns bons, mais de 10 anos atrás? Teve uma crise mundial, na era Lula, inclusive, ainda, que aqui no Brasil, na época ele falou que ia ser só uma marolinha, na verdade não foi, né? O que a gente viu foi muita gente desempregada, realmente atacou aí todos os países do planeta essa crise, inclusive o Brasil e a área que eu atuava. Na época, eu estava com empresas de TI, de sistemas, principalmente para a portuária, para a área da logística, e foi um mercado que apanhou muito nessa época. E, de repente, eu vi todos os meus contratos começarem a ficar inadimplentes. E eu trabalhava na época com contratos com valores muito altos. Então, se um deles falhasse o pagamento, eu tinha sérios problemas. Na época, eu tinha uma folha de pagamento muito grande. Só em Recife de programadores, eu tinha cerca de 40 programadores que trabalhavam para mim, né? Recife é um polo tecnológico excelente, tem profissionais ótimos lá, sempre me dei muito bem com aquele núcleo de Recife, né? De programadores, não só da capital, como no interior também. Então, imagina eu deixar de pagá-los. Muitos deles sobreviviam única e exclusivamente daquilo que eu pagava para eles, principalmente o pessoal do interior dessa região, né? Que eram pessoas mais humildes, mais financeiramente, que iam sentir mais, né, essa questão. Então, eu me via assim num mato sem cachorro. Chegou uma hora, gente, que eu tinha um ou outro contrato pagando que não pagava os meus funcionários. Não só os funcionários de lá, como os de cá que trabalhavam comigo. E eu me via assim no máximo, sem cachorro. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar dinheiro? Bom, dinheiro para mim, então, não tinha. Eu, como dono da empresa, eu era a última pessoa que ia pensar em receber alguma coisa. Obviamente, estava faltando dinheiro para pagar para os meus funcionários, para as despesas, né, do dia a dia da empresa. Você acha que eu ia ter condições de tirar alguma coisa, algum centavo para mim? E aí eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia fazer. Bom, pensei, o que, que eu sei? Eu conheço muito de logística, eu conheço muito de legislação, principalmente legislação portuária, legislação de armazéns, armazéns aduaneiros, centros de distribuição. Conheço muito de logística. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso ensinar alguém. E aí me veio uma ideia de mandar o meu currículo para o Senac. Senac. E eu lembro que era a hora do almoço, eu sempre tive muita experiência, né? Eu tenho grandes nomes no meu currículo de projetos que eu desenvolvi para grandes empresas aqui no Brasil. Então, eu arrumei meu currículo, fazia muito tempo que eu não usava, e mandei para o Senac. Isso era na hora do almoço. Quando deu 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, eu já recebi uma mensagem da coordenadora da equipe de docentes do Senac, querendo fazer uma entrevista comigo e informando que tinha uma grade de logística, perguntando se eu não queria pegar. As aulas eram noturnas, então não iriam me atrapalhar durante os dias na empresa, e era uma forma de eu ganhar um dinheiro também e eu poder me sustentar. E foi isso que eu fiz, eu fui dar aula. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. E de repente eu estava lá numa classe, eu lembro que tinha 57 pessoas na classe. E eu fui, imagina, né? Eu tenho muita história para contar dessa área de logística, principalmente centro de distribuição, e dei aula para eles adoraram, foi uma aula extremamente prática, eu contava um monte de coisa que acontecia, né? E foi muito bem, né? Era sacrificado, sim, claro, que eu trabalhava o dia inteiro e ia dar aula à noite, mas foi muito bom, inclusive para eu identificar que eu não preciso, de repente, ficar presa só a uma forma de ganhar dinheiro, entenderam, gente? Então, assim, eu encontrei na parte de docência de ensinar as pessoas, passar a minha experiência, passar o meu conhecimento para eles e também ganhar o dinheiro. Foi uma forma rápida, foi uma forma simples. Claro que eu não ia ficar para sempre dando aula, sem condições, mas durante aquele período me ajudou bastante. Então, assim, eu estou dando esse exemplo porque isso aconteceu comigo. Eu não sabia de onde que eu ia tirar dinheiro, eu não sabia o que, que eu ia fazer, dinheiro para mim, então, nem pensar. E fui dar aula. Então, eu acho assim, você que está sem nada, sem perspectiva nenhuma do que fazer, não sabe o que fazer, de repente você não concluiu os seus estudos, mas você pode, por exemplo, dar uma aula particular para criança, você pode trabalhar, por exemplo, cuidando de crianças, isso é uma coisa super importante. Agora mesmo eu estava contratando uma babá para ficar com a minha filha tá fazendo 10 meses, né? E até então minha mãe me ajudava com ela, mas agora não está dando mais. Então eu tive que contratar uma pessoa para ficar com ela, mas nessa época de pandemia, não tem como colocar numa escolinha, está tudo fechado. Então, para eu poder trabalhar, as mães que trabalham precisam ou ter uma pessoa que cuide,
ou uma avó, uma tia, alguém, ou coloca numa escolinha, né? No meu caso, como a gente está na pandemia, não tem condições, eu contratei uma pessoa que também ela fica perto de mim. Então, eu vi mulheres, por exemplo, que estavam fora do mercado de trabalho, muitas vezes por conta da pandemia, e elas, vou cuidar de criança, eu tenho filho, eu sei como é que funciona, eu já, né, já criei os meus já estão grandes, eu vou cuidar do filho dos outros. Então, essa é uma forma. Dar aula também, se você é boa em matemática, em português, você pode acompanhar. Tem muita mãe, inclusive, que gosta de contratar pessoas, né, ou professores, ou acompanhantes, que ajudem a criança, acompanhem a criança a fazer lição de casa, por exemplo. É uma forma. Eu não quero cuidar de criança, eu não quero nada disso. Eu tenho tempo, né? Eu tenho, de repente, eu moro com os meus pais me sustentam, eu tenho condições, por exemplo, de ficar um ano sem trabalhar, mas eu não sei o que fazer, Fernanda. Assim, você tem duas possibilidades, né? Eu acho que a mais segura delas, né? Eu acredito que seja a prestação de concurso. Então, você faz as provas, você começa a estudar, né? Acho que você tem que identificar aquilo, quais são as grades que você quer estudar e quais tipos de concurso que você quer prestar para você poder se preparar e começar a estudar. Não tem muito segredo, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Depois eu vou trazer aqui para vocês a Priscila, que é a ex-toga cinturada do Instagram, agora está com outro nome. Ela tem uma plataforma de cursos só para ajudar você a passar em concurso. Ela é excelente, né? E ela tem uma super experiência, e eu acho que ela pode passar a experiência dela, porque ela também passou por tudo isso. Ela também sentou, estudou, batalhou, né? Começou a se aplicar. No começo não passava nas provas, depois começou a passar, e hoje ela ajuda as pessoas a conquistarem um cargo público. Então, acho que o cargo público, acho que é o mais simples de todos. Simples, entre aspas, porque é super concorrido, você tem que realmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Principalmente as matérias que você tem maior dificuldade, né? Mas eu digo mais simples porque você não precisa ter experiência. Muitas empresas hoje querem um profissional já com experiência. O concurso público não exige isso, né? Ninguém vai lá, quero ver tua experiência em carteira. Não, você só tem que passar na prova, né? E de repente você pode começar de baixo, você pode começar prestando um concurso para nível médio, por exemplo, depois prestar um concurso para nível superior, se você tem no nível superior. Esse que eu acho que é o mais simples. A outra saída, sem ser você prestar esse tipo de serviço de babá ou de aula particular, ou aula mesmo de alguma coisa, de repente você pode pensar em alguma coisa para você montar alguma coisa na internet. A internet, gente, ainda é um mercado muito novo. Tem muita coisa para ser explorada. As pessoas não têm noção. Tem muita coisa que a gente procura na internet e eu mesmo não encontro. Muita prestação de serviço que eu não encontro na internet, produto para vender. E eu acho que a pandemia veio, inclusive, para acelerar esse processo. Porque nunca as pessoas compraram tanto, consumiram tanto na internet como agora. Eu, por exemplo, eu compro tudo pela internet. Fiquei a pandemia, né, o isolamento inteiro só comprando coisa pela internet. Agora que a gente está saindo, comprando, mesmo assim, tem pela internet, compra. Então, eu acho que é um mercado ainda muito pouco explorado. Se a gente começar a pensar um pouquinho em coisas que não tem para comprar, não tem para vender na internet, você vai encontrar aí um nicho gigante. É que a nossa tendência é sempre ir para os nichos conhecidos, né? A nossa cabeça, aliás, a franga, ela tem essa tendência, né? Eu vou sempre para o lado conhecido. Ela do emagrecimento, da alimentação, de relacionamento, de amoroso, mas a gente tem que fugir um pouco disso que já está, desse mercado manjado, já está manjado, né? Já tem os players ali, então já está muito manjado. E você tem que começar a ir ou no nicho do nicho, ou você descobrir nichos novos, que eu acho que aí é onde está o grande filão mesmo, porque, volto a afirmar, a internet ainda é um mercado muito pouco, muito pouco adentrado, vamos dizer assim. E eu acho que quem conseguir pescar isso agora no começo vai ficar trilhardário. Um beijo para vocês.